Estudo da Palavra. Pai Santo e Eterno Deus, dirige agora nossa mente, dando-nos e concedendo-nos a mente de Cristo para estudar este tema tão importante. Pedimos em nome de Jesus e agradecemos também. Amém. Tema de hoje, meus amados, e vá tomando nota para ler os textos, tá bom? Para você conferir, ser um bereano, como era feito na época de Paulo, que Paulo ensinava, os bereanos iam lá, confirmavam para ver se era assim mesmo, não é? Série Dons Espirituais, o tema de hoje, Dom de Línguas, parte 2. O dom de línguas no Pentecostes é o tema de hoje. Atos capítulo 2, tome nota e leia depois. Atos 2, de 1 a 4, o texto diz assim, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foi vistas por eles línguas repartidas, como quer de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, o Pentecostes, se nós estudarmos as festas judaicas, era uma das principais festas comemorada 50 dias depois da Páscoa. Tome nota e leia depois. Anote aí. Levíticos 23, verso 15. Anotou? Levítico 23, 15. Números 28, 16. Números 28, 16. Deuteronômio 16, de 9 a 12. Neste período, então, caros ouvintes, Jerusalém recebia uma quantidade enorme de religiosos, tá? Esse era o contexto exegético da época. Eles vinham especialmente da diáspora e de várias partes do mundo. Olha, isso é importante para nós entendermos o ponto de partida para a compreensão desse tema. O evento tomou lugar 7 semanas após a crucificação de Cristo e 10 dias após suas últimas promessas de poder e sua ascensão. O Pentecoste, então, foi a autenticação dos 120, não é? Ou seja, como representantes de Cristo. E o cumprimento da promessa do batismo do Espírito Santo, predito pelos profetas João e Jesus também. Era então ali a inauguração da nova dispensação do Espírito Santo como administrador permanente da igreja, e era uma evidência de que a mensagem possuía a aprovação, o selo celestial. O Espírito Santo então desceu no Pentecostes em forma de línguas de fogo para iluminar, aquecer, inflamar e dotar de poder a igreja de Cristo. E daí em diante, então, o Espírito Santo deveria ser uma realidade na comunidade cristã. Até que momento? Até o fechamento da porta da graça, que ainda não ocorreu, mas que vai ocorrer em breve, como nós já estudamos aqui anteriormente. Então, amigos e amigas, o derramamento do Espírito Santo foi um evento audiovisual, como o vento, por exemplo. Ou seja, Osper Pinoe, ou Rosper Pinoe, que vem da palavra de pneu. E como línguas de fogo, ou seja, glossai no grego, ou seja, rosei puros. Isso você pode conferir ali em Atos capítulo 2, versículos 2 e versículo 3 também. E as línguas, então, de fogo, elas evidenciam que o Espírito Santo foi dado não de uma forma genérica, ou seja, não de uma forma genérica à massa, não é? Mas de forma individual, ou seja, pousou, essa língua pousou, vem da palavra ekatizen, vem da palavra ekatizen, ou seja, pousou sobre cada um, sobre cada uma pessoa. O verbo aqui, aparecer, vem de optzenha, optesan, repetindo aqui, optesan, ou seja, o verbo aparecer, né, no versículo 3, mostra que o derramamento do Espírito Santo não foi uma experiência subjetiva, por exemplo. Não foi um produto da imaginação,
mas foi algo visto com seus próprios olhos. Eles realmente viram. Foi um fato, alguma coisa que realmente aconteceu. E como resultado de eles terem recebido o Espírito Santo, eles foram habilitados a falar, ou seja, apopetegestai, apopetegestai, ou seja, significa falar alto. É isso que significa aqui no original. Falar alto, enfaticamente, claro, de uma forma clara, ou seja, em outras línguas. Vem da palavra heteros. Heteros, que significa o quê? Diferente, ó. Uma língua diferente. Estrangeira, mas nunca estranha. Veja só, nunca estranha. Mas uma língua já conhecida, porque já era falada, embora eles nunca haviam falado, porque não tinham estudado isso na escola. É como alguém, por exemplo, que nunca estudou inglês, e de repente Deus usa ela para pregar o evangelho a um americano, sendo que ela nunca falou inglês, não entendia bolufas de inglês, mas ela, no momento ali, é usada por Deus. Foi isso que aconteceu ali. Então os discípulos, eles deveriam pregar o evangelho. A gente vê e analisa que eles deveriam pregar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos e assim por diante. Então o maior obstáculo, e você deve realmente entender que isso é fato, é lógico nós analisarmos por essa linha, né, por essa premissa aqui, que o maior obstáculo, sem dúvida, era o que? Era o idioma para eles, não é? Pois cada nação, povo, tribo ou região tinha a sua própria língua, o seu próprio idioma falado, o seu próprio dialeto falado, a sua cultura própria também. Agora a pergunta é a seguinte: como aqueles discípulos iriam pregar para aquelas pessoas de diferentes idiomas e dialetos? Como eles iam fazer isso? Se eles eram homens simples e incultos. Um outro aspecto que dificultava, por exemplo, a pregação naquele tempo eram as distâncias também. Por exemplo, como viajar a pé em cima de um camelo, ou um boi, ou um jumento, por um deserto escaldante cheio de víboras e escorpiões, e ao chegarem não saberem falar o idioma daquele povo? E aí, como que ia fazer? Por exemplo, partindo de Jerusalém a 1.300 quilômetros até a região da Média, 1.500 quilômetros até Elão, 1.625 quilômetros até Roma. Quanto tempo não levariam para chegar ali? E chegando lá, não saberiam falar o idioma daquele povo? Pensemos bem, meu amigo e minha amiga. Pensemos bem. Uma multidão com pessoas procedentes de 17 nações do mundo inteiro, de um mundo conhecido, estava reunida ali em Jerusalém. Como aqueles discípulos poderiam pregar então para aquele povo, se eles não conseguiam se comunicar devido ao idioma? Como é que eles iam fazer? Já respondeu para você mesmo essa pergunta? Daí então o significado do dom de línguas. Por meio do milagre operado então pelo Espírito Santo, eles conseguiram pregar em outras línguas, glossolalia, outras línguas, línguas maternas, idiomas, dialetos, línguas já existentes. Não uma língua que ninguém entende nada, não uma língua estranha que ninguém entende nada. Cumprindo-se aquilo que estava em Marcos capítulo ali, último capítulo de Marcos, né? Vocês irão, pegarão em serpentes e nada vai acontecer com vocês, beberão veneno e vocês não vão morrer, falarão outras línguas, ali nos últimos versículos ali do último capítulo do Evangelho de Marcos, era o cumprimento daquela profecia. Então, considerando a oportunidade para anunciar Jesus, o Espírito Santo dotou e capacitou os 120 com o dom de línguas, a fim de que os presentes os ouvissem falar em seus respectivos idiomas e dialectos próprios. Por exemplo, quando, pois, diz o texto, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, olha aqui, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha. Aqui a palavra é idia, ou dialectos, na sua própria língua. E como os ouvimos, diz o texto, falar cada um em nossa própria língua, basta lermos para certificar disso Atos capítulo 2, versos 6 e 8.
e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, ou seja, glossa, vem da palavra grega glossa, língua, dialeto mesmo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos capítulo 2, versículo 4. Ou seja, falar em outras, ou seja, heterai, ou seja, diferente é o significado aqui, estrangeira, uma língua estrangeira, línguas. A palavra línguas ali vem de glossa, que é igual a idioma, nada mais que isso. Outros idiomas, então, isto é, uma língua diferente da que eles estavam acostumados a falar. Então, aquilo que eu falei aqui, o brasileiro, está acostumado a falar o português. Mas nem todo mundo que é brasileiro está acostumado a falar o inglês, e de repente ele começa então a falar inglês sem nunca ter estudado o inglês, e assim por diante. Aqui é dito acerca de idiomas e não sons articulados, como nós vemos hoje por aí, nem desconexos, como nós vemos hoje por aí, nem desconhecidos, como nós vemos hoje por aí, nem ininteligíveis, como nós vemos hoje por aí, e nem misteriosos, como nós vemos hoje por aí. Ou seja, falaram a língua materna de quem? Quem estavam ali? Quais povos estavam ali? Os cretenses, os árabes, os elamitas, os mesopotâmicos, os romanos, os egípcios, os líbios, e etc. e tal. Ou seja, daqueles que foram a Jerusalém procedentes de todas as nações existentes daquela época. Não era um dom concedido aos ouvintes, não é? Pois estes não haviam recebido ainda o Espírito Santo. O milagre não era de ouvir, mas de falar. Falar. Eu quero deixar uma pergunta para você. Você sabe que o termo língua estranha é estranho aos propósitos de Deus? Você sabia disso? Repetindo. Você sabe que o termo língua estranha é estranho ao propósito ou aos propósitos de Deus? Sabe por quê? Porque no original bíblico não existe o termo estranho, e sim estrangeiro. É isso mesmo. A palavra língua estranha não existe no original. Se você pegar as traduções realmente próximas aos originais mesmo, não existe essa palavra. Inclusive a palavra estranha, em algumas traduções, ela vem em itálico, ou seja, aquelas letrinhas deitadinhas, né? Significando que não existe, não consta nos manuscritos originais. O Pentecoste, então, foi uma reprodução de Babel, quando Deus, então, de uma fala única, produziu muitos idiomas ali. E ali surgiram muitas línguas, não é? Onde as pessoas se agruparam de acordo com o entendimento de cada língua, ou seja, idioma, e povoaram a terra. Leia depois e certifique-se disso. Anote e leia aí, ó, Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 a 9. Gênesis 11, dos versos 1 a 9. Eu quero então tratar de mais dois últimos tópicos sobre o tema de hoje, Dom de Línguas, parte 2. Semana que vem, parte 3. O propósito do dom de línguas. Qual é o propósito do dom de línguas? Quebrar a barreira linguística, proclamar as grandezas de Deus, o Evangelho de Cristo, a uma multidão que voltaria para suas casas com a mensagem de Jesus. Pronto. Ou seja, falar com fluência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato, nunca tinham estudado. E o Espírito Santo fez por eles o que não teria podido fazer por si mesmos, em toda uma existência deles mesmos. Quais foram os resultados do dom de línguas no Pentecostes? Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 5, que houve cerca de 3.000 conversos, elevando-se após a quase 5.000. E há um comentário desse texto que me chama muita atenção, que é o seguinte: e os apóstolos continuaram com o dom daí por diante, facilitando o avanço da evangelização. E a última pergunta do estudo de hoje é a seguinte: o que aconteceu com o fogo do Espírito? O que aconteceu nos nossos dias com o fogo do Espírito? Porque o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo, ele não unge diplomas, o Espírito Santo não unge diplomas, planos, metas, projetos, papéis, eventos. Ele unge o quê? Unge pessoas.
Ele unge a mim e unge a você. O Espírito Santo não unge máquinas, não unge aparelhos de som, computadores, projetores, não. Ele unge o quê? Vidas humanas. É preciso volver ao Espírito Santo. É preciso buscar o fogo do Espírito e é preciso obter o quê? A unção do Espírito Santo.